Olá, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje a gente vai falar sobre casais, né? Tanto faz se é a mulher ou se é o homem que faz isso, mas que enrola no trabalho porque a casa é um pandemônio, tudo que ela não quer é voltar para casa dela. E ela inventa lá 1, 2 horinhas extras para ficar lá dentro do trabalho, que ainda prefere ainda se estressar com o trabalho do que se estressar com a casa. Vamos ver o que está acontecendo nessa história? Então vamos lá. Eu vou contar uma historinha aqui pra vocês, que é uma historinha que acontece na maioria dos lares. Não é uma verdade única, tá? Cada ser é único, cada família é única, mas às vezes a gente tem padrões parecidos uns com os outros e a gente acaba respondendo muito parecido com todo mundo, né? Com o grosso da nossa espécie, vamos botar assim. Então vamos lá, o que acaba acontecendo, né? No geral, tá? Eu já vi homens também estarem nesse papel, mas no geral a mulher tá em casa e o homem tá lá no trabalho, né? Ou ela chegou do trabalho e ela ainda tem as tarefas domésticas para serem feitas. E aí o que acontece é que essa pessoa que tá em casa, ela tem na cabeça dela um ordenamento, né, uma rotina, um horário qual ela deseja e quer cumprir, porque quanto mais rápido ela cumprir aquela rotina, mais rápido ela se livra, né, daquele trabalho, porque não deixa de ser um trabalho, né? E aí, de repente, por exemplo, se tem filhos, as crianças fazem aquela confusão, aquela briga, e ela tem que parar tudo que ela está fazendo, que teria um horário de rotina, como por exemplo, o jantar ficar pronto, servir o jantar, dar banho nas crianças, colocar as crianças para dormir. Quando ela bota as crianças para dormir, ou ele bota as crianças para dormir, o trabalho da casa acabou e chegou a hora dela, né, ou dele, de falar: agora é o meu horário. E esse horário às vezes não acontece nunca ou acontece muito pouco, porque existem intercorrências no meio desse caminho, não é tão simples assim, né? Parece simples, mas é difícil de ser colocado em prática. Então vamos ver, as crianças começam a brigar e é o que acontece quando uma briga de criança acontece aí no meio dessa estratégia de rotina dessa pessoa. Ela tem que parar o que ela estava fazendo, apaziguar a briga, acalmar uma das crianças ou as crianças às vezes que estão chorando e tal, e isso demora às vezes de 15 a 20 minutos, explicar o que foi que elas fizeram, deixaram de fazer, o que aquilo vai trazer de problema, enfim, né? Explicar, conscientizar as crianças de que aquela briga ali não pode se repetir. Aí treinar as crianças a não repetir aquela briga, né? Ou colocar as crianças cada uma num canto que ainda vão ficar meio que se engalfinhando feito gato, né? Então nessa história aí você pode contar entre 25 a 35 minutos de pausa do trabalho para resolver um conflito. Isso a hora da rotina que ela tanto queria, que ela fala assim: nossa, eu ia acabar hoje 10 horas da noite, já virou 10h30, né? A hora dela ter o horário dela tá chegando perto do limite. E aí aquela pessoa que tá lá no trabalho pensa assim: nossa, essa hora minha casa tá pegando fogo, quer saber do negócio? Vou ficar aqui mais 2 horinhas, porque aí pelo menos a criançada já foi dormir. Aí chega a pessoa que ficou no trabalho, que talvez possa ter trabalhado realmente bastante, também possa ter se estressado bastante no seu trabalho, não tô tirando o mérito disso, tá? A pessoa pode sim ter tido uma reunião extra, mas eu tô falando na verdade daquela pessoa que faz de propósito, que ela fala assim: cara, é um inferno voltar para casa, eu vou aproveitar, vou adiantar um trabalho aqui, ou eu vou aproveitar e vou resolver um conflito que eu também deixei meio de lado e agora eu vou tentar resolver. E aí quando eu chegar em casa, pelo menos eu só vou dar de cara com um ou com as crianças já acalmadas, porque já vai ter corrido o dia, já vão estar muito cansados. A pessoa abre a portinha da casa dela, né? E aí vem aquela pessoa que estava em casa e
joga todos os problemas do dia em cima dela. E aí ela fala, nossa, eu tô chegando do trabalho, eu tô exausta, eu não aguento mais, eu odeio voltar pra casa, por isso que eu não quero vir pra casa tão cedo, porque eu chego em casa, abro a porta, só tem reclamação, nunca ninguém tá feliz, aqui tá sempre um problema, eu não sou feliz dentro dessa casa e tal. E aí, quando a gente vai analisar essa historinha, o que é que tá faltando nessa história? Tá faltando colaboração, tá faltando entendimento do que acontece onde os seus olhos não alcançam, né? Porque a pessoa que está em casa não sabe o que de fato está acontecendo nesse trabalho e a pessoa que está no trabalho não sabe de fato o que está acontecendo nessa casa. E tá faltando diálogo. E aí quando chega um limite que a pessoa odeia a casa dela, odeia todo mundo e tal, e que começa a história de vamos nos separar porque eu não aguento mais, que na verdade ela está tentando sair desse cenário, que você joga uma pergunta, é a primeira pessoa que começa a chorar ou a ficar muito mal e diz, não, mas eu não quero perder a minha família. Eu não quero perder o ambiente familiar. Mas, gente, o ambiente familiar era todo o problema da vida da pessoa. E ela não quer perder isso. Olha que contraditório, né? E aí é a hora de você, então, ajustar essa situação. E como é que você ajusta essa situação? Ajustando a sua comunicação. Fazendo uma comunicação que funciona para que o outro, de fato, entenda o que está acontecendo dentro da casa e que de fato você seja ouvida ou ouvido e que isso aconteça de um para o outro, tá? Comunicação é aquilo que o outro entende, então você precisa aprender a comunicar para o outro da forma que ele entende. Então é chamar para um diálogo, mostrar essa situação do que os olhos não veem de forma calma, tranquila, e pedir a ajuda da outra pessoa. Mas, Carla, eu já fiz isso 40 mil vezes e não adianta. Ele não faz ou ela não faz, não quer saber, me enrola, isso aqui. Tem um time desse pedido, tá? Existe um time do pedido e existe primeiro, às vezes, uma quebra de padrões anteriores, como algumas crenças do tipo, esse trabalho da casa é seu, eu não tenho nada a ver com isso. Ou, enfim, tem N... Né? Se a gente vai ficar aqui, o vídeo vai ficar muito longo. Tem N possibilidades que passam na cabeça dessa pessoa que está fora, de que o que está dentro não é problema dela. Só que quando a pergunta, então tá bom, se o que está dentro não é problema seu, quer dizer que você também, né? Existe uma pergunta que ela é mais poderosa, mas é mais ou menos nessa linha do tudo bem, se aqui dentro o que está aqui não é problema seu, não é responsabilidade sua, o que você está fazendo aqui? Porque a gente só está nos ambientes onde a gente tem participação, responsabilidade, ganhos e perdas. Todo ambiente que a gente participa tem isso. Se você está no seu trabalho, você tem uma participação, você entrega o seu trabalho, você tem responsabilidade de entregar bem o seu trabalho, você tem ganhos, você ganha o seu salário e você tem perdas. Às vezes você tem que fazer coisas que você não gosta. Porque o seu trabalho é importante para você, né? O seu trabalho te alimenta financeiramente e emocionalmente, por exemplo. Então quer dizer que uma família não faz esse papel? Percebe? Então aqui é muito complicado da gente dar a estratégia completa para você e você se auto-aplicar, porque tem muito preparo antes para essa estratégia de fato funcionar. Mas por que eu trouxe ela aqui para você? Para você primeiro enxergar que você não está sozinho ou você não está sozinha. Existem milhares de famílias que funcionam também nesse padrão. Não é que todas têm esse padrão, todas que têm um problema familiar estão vivenciando esse padrão. Mas muitas famílias, você não pode imaginar a quantidade de gente que traz esse padrão para dentro de um processo de melhora da comunicação. Tá? Quando esse padrão é quebrado, muita coisa muda. Porque toda aquela mágoa por falta de cumplicidade, por ter se sentido solitário, por ter se sentido abandonado, por ter achado que a responsabilidade caiu toda por cima daquela única pessoa, é impressionante
como para algumas pessoas, né, que não são aquelas pessoas que têm um probleminha de se vitimizar e tal, que vão sempre ficar jogando com isso, mas para a maioria das pessoas que não tem esse padrão da vitimização, isso funciona de uma forma que parece mágica. Só que para mágica funcionar, na verdade, você precisa ter o preparo da mágica. O mágico, para ele fazer o coelho sair da cartola, algumas coisas foram feitas antes. Ele primeiro pegou o coelho, ele treinou o coelho, para o coelho não sair antes da cartola. Ele treinou, ele foi atrás da cartola que coubesse o coelho. Ele treinou várias vezes como ele ia fazer para tirar o coelho e ninguém ver que o coelho estava dentro da cartola. Ele teve que treinar isso de várias formas, em vários ambientes, em várias circunstâncias, para que ninguém visse uma pontinha do coelho. E é mais ou menos assim. Quando as pessoas cobram, eu quero uma pílula mágica, elas não entendem que a pílula teve que ser preparada por alguém e alguém se esforçou para preparar a pílula para a mágica acontecer, né? Então é necessário o preparo para um belo dia você se dar conta que, nossa, não é que eu tô dentro do cenário que eu imaginava e que eu queria, tá? E falta vontade de fazer o preparo. Então vamos ter vontade de fazer esse preparo para que a gente possa de fato um dia parar e falar assim, nossa, a mágica aconteceu, percebe? E eu espero que a comunicação de vocês funcione, porque grande parte dos casamentos que são perdidos não estão ligados à traição ou não estão ligados a coisas mirabolantes. Elas estão ligadas a mágoas e problemas trazidos por uma falta de boa comunicação, onde existe muita briga, falta de companheirismo, de cumplicidade e de muita solidão. Então, para ser sozinho a dois, né, muitas pessoas optam por ser sozinho, né? E essa não é a melhor forma de se viver, principalmente depois de encarar, né, uma velhice, quando você tinha realmente amor no seu coração por aquela pessoa, só que você não aguentou, né, traçar o caminho por mais amor que você tivesse, né? Então bora transformar esse casamento em um ambiente saudável para vocês, né? E que seja de grande durabilidade e de muito amor. Tá bom? Se você gostou do vídeo, comenta, compartilha. Se você é uma pessoa que tá a fim de ajudar outros casais a continuarem com as suas famílias, né? A pararem um pouco, a parar e pensar, né? Por que tem que ser eterno só enquanto dure, né? Se o divórcio, ele é eterno, né? Por que o meu casamento não pode ser eterno? Sabe? Se você quiser ajudar pessoas aí que você sabe que precisam ouvir algumas coisas relacionadas a isso, compartilhe esse vídeo com ela, tá bom? E ajude a salvar um casamento também. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.